Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio habitual de terça-feira do Livremente. Este programa que nós fazemos desde janeiro deste ano, com um projeto ancorado em duas áreas. Uma primeira que é aumentarmos o sentido de responsabilidade individual e a redução da vitimização. E o nosso objetivo é conseguirmos dar o máximo de literacia, juntando ciência, metáforas, exemplos, numa conversa informal, para que possamos todos termos mais segurança nas nossas decisões e ao fim e ao cabo, gerirmos melhor as nossas vidas. Vamos agora aguardar só um pouco que a maior parte das pessoas possam estar a ser notificadas por esta live. Vão marcando os vossos amigos, colegas, das vossas relações para que possam assistir a esta live, porque vamos tentar dar aqui algumas estratégias e regras, basicamente, para a vida, a partir dos exemplos que o Sylvester Stallone trouxe hoje no jantar de aniversário e de homenagem à sua carreira. E podem fazer perguntas, questões que estejam à vontade. Boa noite, António. Boa noite, Maria. Portanto, nós nesta sessão de hoje, que é o nosso episódio, era isso que eu ia ver aqui, quantos episódios nós temos do Livremente. Este é o episódio número 27. Exatamente, este é o episódio número 27, portanto há 27 semanas que estamos a fazer este nosso programa. E no final do episódio de hoje vamos ter uma surpresa, que a surpresa é que às 11 horas da noite, às 7 horas no Brasil, às 11 horas da noite em Portugal, vamos estrear também no YouTube o vídeo do evento. Portanto, vai ter uma voz off à americana, não é? Tipo daquelas apresentações, não é? Em que eu vou partilhar algumas mensagens com alguns aspectos ligados à minha vida e àquilo que o Stallone também partilhou nesse jantar. Quero agradecer também ao patrocínio da M-Saúde, que é a entidade que é o nosso patrocinador permanente desde o início até agora. Obrigado, Maria, por compartilhar. Citem os vossos amigos nos comentários para eles poderem vir e assistir à nossa live. Portanto, todos nós com isto, espero que ao aumentarmos a consciência das nossas características, percebendo como é que elas podem ser melhor geridas, possamos transformar estas nossas fraquezas em forças e muitas vezes pegar naquilo que muitas vezes nos torna vulneráveis, nos coloque numa perspectiva mais resiliente. Vou entrar de férias, sim. Vou entrar de férias para a semana. Mas as lives continuam. Portanto, este nosso jantar, este jantar que eu estive com o Sylvester Stallone, foi um jantar que aconteceu em julho de 2018, em Londres, no pavilhão Arena. Portanto, aquilo era no O2 Arena, era isso, o O2 Arena, que é um pavilhão gigante, lindíssimo, em Londres. E como é que ele surgiu esta hipótese? Esta hipótese surgiu também como o Arnold Schwarzenegger, que foi uma pessoa. Portanto, ao longo destes 20 anos de trabalho, de prática clínica, e como já disse algumas vezes, eu este ano foi quando passei a barreira das 23 mil consultas individuais feitas com a minha freguesia, e quer presencial, quer online, por todas as partes do mundo, em português e inglês. E neste trabalho de apoio e de psicoterapia e de desenvolvimento pessoal que vou fazendo com muita gente em língua portuguesa e inglês, acabei por ter sempre uma ligação a um nicho de mercado ligado à indústria do cinema e das artes e do teatro, e foi com um desses trabalhos de bem feitos, e que no final soube que ia haver um jantar de homenagem à carreira do Arnold e do Stallone, que eu então disse, eu tenho que ir, como é que eu vou a um evento em que vou ter esta oportunidade única de estar com dois dos meus ídolos, quando eu era pequeno, e, acima de tudo, com histórias de vida, de superação, de problemas que conseguiram transformar
em oportunidades de crescimento. E basicamente isto é a vida. A vida vai-nos trazendo sempre 4 grandes pilares de experiências em que nós todos vamos atravessando, que são transições, que são conflitos no meio dessas transições, porque vamos encontrar pessoas, transições, conflitos, vamos ter lutos e perdas de pessoas com quem temos vínculos e momentos de déficits interpessoais ou de sensibilidades interpessoais. E no meio destas interações, obviamente nós vamos construindo a nossa personalidade e vamos desenvolvendo as nossas características, que quanto mais nós temos a capacidade de nos conhecer, mais elas se tornam forças e menos problemas ou passam a ser menos fraquezas. E por isso, quanto mais consciência nós temos das nossas características, mais nós vamos conseguir saber geri-las. E pronto, e como pegando nos exemplos de pessoas que nós acabamos por conhecer, esses exemplos podem sempre dar um contributo para nós depois personalizarmos e usarmos na nossa vida. Nada melhor que pegarmos em exemplos para depois falarmos da ciência, para que depois cada um de vocês e cada um de nós, ao vermos este tipo de apresentação, possa depois replicar à sua maneira, não querendo copiar, porque a cópia é sempre pior que o original. Portanto, estejam sempre à vontade em fazer perguntas, em fazerem comentários, que é sempre com gosto que isto será interativo. E, portanto, eu fui a esse evento. Quando cheguei lá, obviamente que estamos a falar de filas com muita segurança apertada, com muitos seguranças em formatos de armário, não é? Em que uma pessoa tem tudo controlado com pulseiras, o António já deu um like no vídeo do YouTube, obrigado. É daqui a pouquinho que vai estrear. E portanto, eu estava lá na fila, muitos fãs, muita gente ligada ao cinema, atores, atrizes, escritores, argumentistas, técnicos, portanto, tudo aquilo que envolve de facto a indústria e muitos fãs também. E portanto, depois obviamente procurei a minha mesa, fui sentar-me no meu lugar, no lugar que estava marcado, uma espécie de casamento, quase naquelas mesas de casamento em que temos o nosso nome na mesa. E depois, pronto, sentei-me, tínhamos uma zona enorme, gigante de souvenirs, de quadros autografados, de material que foi usado nos filmes, dos vários filmes, desde os Expendables, desde o Rambo, desde o Rocky, os vários Rockys, Pânico no Túnel, Daylight, portanto, que mais filmes nós tínhamos lá, muitas. Havia outro que eu gostei bastante, portanto, dos Expendables tinha vários instrumentos lá do filme, casacos, a faca do Rambo, o facalhão do Rambo. Portanto, foi realmente um momento que depois vocês vão ver no vídeo quando caminhei à louca a passear por lá. Não comi que me fartou. Pergunta aqui o António se eu comi que me fartei. Não comi que me fartei porque os pratos eram trazidos à mesa. Portanto, nós tínhamos as bebidas, tínhamos o prato, mas tudo contabilizado, muito organizado, porque realmente ali comíamos para ver o espetáculo e não ter o espetáculo para comer. Portanto, era este o objetivo, era ter o espetáculo. Nós íamos comendo o prato disponível, que era o que era, não é? Para depois irmos assistindo ao espetáculo. Obviamente tinha uma orquestra presente, ao vivo, uma orquestra que tocou várias músicas, várias dos anos 80 e de 90, que eram muito típicas dos filmes do Stallone, e outras músicas mais atuais, muito ao estilo jazz, bossa nova, e foi realmente esses momentos marcantes. Depois chega o momento em que fazem uma introdução à vida e à carreira do Sylvester Stallone e contam a história da vida dele desde os primeiros filmes em vídeo, com as cenas dos filmes, até aos mais recentes Expendables, e que curiosamente ele está a preparar-se para fazer os Expendables 4. Portanto, com os seus 75 anos, a treinar novamente com os pesos, tentar saltar à corda e a ver se não há lesões, que é para ver se consegue fazer depois as filmagens.
vai estrear brevemente também um grande filme de um super-herói que ele também vai estrear, penso que é este ano ou em meados do próximo. De qualquer maneira, portanto, eles fazem essa parte de uma apresentação de 5 minutos, mais ou menos, de toda a carreira cinematográfica dele. E, no meio daqueles efeitos especiais da sala disponível, com o espetáculo pirotécnico que também estava a acompanhar o ritmo da música, depois então começa a contagem decrescente do 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please, in the room with you, Sylvester Stallone. E pronto, e então começa a música do Rocky, vem ele acompanhado de seguranças, com a sua presença que enche o palco, com a entrevistadora a pedir às pessoas para se controlarem, não é? Na forma como estavam com o ator em palco. Obviamente esse momento foi um momento de auge do evento e então depois eles sentam-se lá na cadeira e começa a entrevista. E a entrevista em que, de uma forma muito informal, em conversa livre, a entrevistadora vai-lhe fazendo perguntas sobre a sua história de vida e depois a plateia também colocava uma outra pergunta para clarificar algumas perguntas sobre isso. Ora bem, diz aqui o António, os organizadores da festa de homenagem ao Arnold são os mesmos de Sylvester? São, exatamente. O Stephen é um bom rapaz, que é um rapaz também mais ou menos da minha idade, que teve esta ideia de organizar eventos ligados à parte cinematográfica e de artistas e à doida acabou por criar esse modelo, foi ter com as pessoas certas e acabou por conseguir organizar esse evento. Já houve momentos em que eu não pude ir, porque também não soube que já tinha havido, mas sei que já tinha existido com o Al Pacino, o Robert De Niro, com o Jean-Claude Van Damme, portanto, toda uma série de pessoas já consagradas na indústria cinematográfica e que foram lá contar as suas histórias. Portanto, depois deste parênteses, que conta um pouco todo este processo e esta experiência que realmente me deixou muito grato e a honra de ter estado realmente com o Sylvester Stallone, e que depois no final o acesso depois à fila para depois irmos estar com ele depois do evento para fazermos a fotografia e podermos estar a conversar dentro do possível naquilo que era permitido com os seguranças. De facto fiquei contente porque eu sou mais alto que o Sylvester Stallone, não é? Portanto, o Stallone é mais ou menos nesta altura das minhas sobrancelhas, portanto eu fiquei mesmo contente. Não sei o que é que ele seria, obviamente, com a minha idade, então com a idade nós também acabamos por mingar um bocadinho, mas o que é certo é que é muito entroncado, é de facto um homem que treina todos os dias, faz exercício, come bem, transforma, e isso já é uma das coisas que percebemos com a experiência de vida, em que ele transformou o exercício físico como uma tarefa. Ou seja, o exercício físico ele não faz por gosto, não é aquela... Quer dizer, claro que gosta, não é? Mas não foi pela emoção ou pelo gosto que ele manteve essa disciplina. Foi pela consistência de transformar aquilo tipo numa tarefa. Tal como temos que almoçar, jantar, dormir, o exercício físico tem que fazer parte da vida. E foi sempre desta forma. É uma chore, como ele dizia. Portanto, é uma tarefa permanente de atividade física para manter o corpo saudável. E claro que um corpo saudável vai ter menos doenças, vai ter mais capacidade de funcionar a médio e longo prazo, vai ter menos problemas na velhice e é por isso que ele, com 75 anos, não deixa de fazer filmes de ação, ainda corre, ainda salta, ainda pega em pesos e dá socos em sacos de boxe e, portanto, é ali que ele extravasa toda aquela sua energia negativa e de raiva e de ódio que muitas vezes pode surgir ao longo da nossa vida. E portanto,
Pegando um pouco então na história dele, para depois chegarmos aqui às 10 regras que eu gostava de partilhar convosco. 10 regras estas que peguei com algumas guidelines que são recomendadas de um ponto de vista científico, mas pegando nos exemplos da vida dele para conseguirmos tentar adaptar para a nossa própria vida. E portanto, o Sylvester Stallone foi alguém que, no momento do parto, portanto, ele estava a nascer e no hospital o médico a puxar o Sylvester Stallone da barriga da mãe, portanto a tirá-lo no momento do parto, pega nos fórceps para tirá-lo e é no momento em que põe os fórceps na face que lhe corta o nervo facial. É por isso que o Sylvester Stallone, "Hey Adrian, what you gonna do?" E portanto, é por isso que, como diz aí o António, de facto ele ainda fala a Stallone, fala com certeza, não é? E a boca torta que ele teve sempre, não é? Com o lábio, é a paralisia permanente que foi logo no momento do nascimento. Portanto, ele mal nasceu, pumba, azar, vais ficar logo a falar com a boca torta. Depois, entretanto, o pai era alguém que não era muito próximo, entretanto, era alguém que não tratou bem a mãe, entretanto saiu de casa, ele ficou a ser educado pela mãe. A mãe era uma pessoa distante, fria emocionalmente durante o crescimento. Ele acabou por ser alguém muito problemático durante o tempo de escola. Ele até aos seus 18 anos passou por 13 ou 14 escolas em que foi expulso das várias. Era uma espécie de arruaceiro, de pessoa um bully de vez em quando ao longo do tempo. E acabou por largar os estudos também no liceu. Com isso, obviamente, foi tentar trabalhar para ganhar dinheiro e chegou a uma altura, percebeu que tinha o gosto pelo cinema, pelas artes, e todas as angústias e todo aquele sofrimento que ele ia tendo porque não sabia quem era uma pessoa conflituosa, era uma pessoa que realmente não sabia muito bem o que queria fazer com a sua vida e percebeu que a escrita era algo que lhe trazia alguma paz. Portanto, ele, através da escrita, começou a fazer desabafos num bloco e começou a sentir-se relativamente melhor em relação aos seus episódios de sofrimento. Ele, obviamente, foi tentar a sua sorte, a fazer castings para o cinema, e nesses castings que ele fez, era rejeitado quase em todos. Portanto, ele foi rejeitado em praticamente 100 castings, e houve um período de tempo em que ele foi rejeitado literalmente em 100 castings quase seguidos. Ele chegou, uma das coisas que ele partilhou e que ele disse foi que chegou a concorrer para o papel de Han Solo, do Star Wars, que ficou do Harrison Ford, e o George Lucas, quando viu o Stallone na fila, olhou para ele de cima a baixo. O Stallone era o último, o Stallone estava a olhar para ele e disse: se calhar é melhor eu nem sequer tentar representar. E o George Lucas: sim, se calhar é melhor nem sequer entrares, é melhor ires embora. E portanto, isto foi logo aquele momento de incentivo que nem sequer valia a pena estar a gastar tempo a ouvi-lo, tais os dotes de representação que ele aparentemente tinha na altura. E portanto, com essa experiência, ele acabou por continuar a tentar a sua sorte, e no meio daquelas tentativas foi limpar barcos para o porto da Filadélfia, portanto, para limpar os cascos. Por isso é que o Rocky é de Filadélfia, e já chego daqui a pouco ao argumento do Rocky. E, portanto, ele começou a limpar os cascos dos barcos, a vida não estava a correr muito bem, ele tinha um cão que era o amigo dele, era o único amigo que o compreendia, basicamente, que era o Butkus, que era o grande companheiro que vivia com ele. Ele, entretanto, passou a alugar quartos para conseguir ficar a tentar a sua sorte junto do cinema, e com isso... Estou a beber um ginger ale. E portanto, e com isso, ele acabou por, depois, numa noite mais desesperada, em que estava a ver televisão, e viu um combate de boxe. Viu um combate de boxe do Chuck Wepner contra o Muhammad Ali.
E o Muhammad Ali, portanto, batia, dava pancada, e aquele o Wepner estava a levar pancada, a cair ao chão e a levantar-se. E levava mais pancada, caía e levantava-se. E mais pancada, caía e levantava-se. E o Stallone estava a olhar para aquilo e disse: epá, isto é a vida. A vida é isto, a vida é levar pancada, cair e levantar. E naquela mesma noite, ele em casa começou a escrever o argumento, como desabafo, começou a pôr no papel um argumento do Rocky 1. Foi aí que nasceu o Rocky Balboa. Foi aí nessa noite que ele teve o flash, o momento eureka dele de começar a escrever o argumento. Então ele escreve o argumento do princípio ao fim nessa noite. Claro que não ficou pronto, mas todo o esboço do argumento, do princípio ao fim, ficou pronto nessa noite. Ele fez isso até de manhã. Depois aperfeiçoou o argumento. Com o argumento pronto, ele então foi tentar vender o argumento à indústria cinematográfica. Foi falar com os estúdios para ver quem queria comprar o argumento. Aliás, foi no meio desses castings que ele ia fazendo, em que um dos castings foi no momento em que ele ia ao vir embora, portanto, que ele representou, não foi selecionado, e ao vir embora virou-se para o responsável da organização daquele casting, em que ele diz que, olha, já agora, eu sei que se calhar não fico com o papel, mas eu uso a escrita como uma forma também de aliviar um pouco as minhas dores, e faço argumentos que se calhar são interessantes para fazer um filme. E foi esse momento em que ele decidiu abrir a boca e continuar a falar com alguém que já o tinha rejeitado, que lhe disse, em resposta a esse comentário dele, essa iniciativa dele, lhe disse: olha, se calhar escreves isso, então olha, traz isso. E ele então pegou diz aqui o António, e a resiliência é muito bem vincada. Exatamente, mas a resiliência é treinável também. E ele então vai buscar o argumento e vai então apresentá-lo. Então ele começa a fazer uma visita às várias capelinhas que possam comprar o argumento para fazer o filme do Rocky. Então ele vai a um primeiro estúdio, e o estúdio diz: olha, realmente este argumento é interessante, vamos lhe dar $2.500 para fazer este filme. Mas há aqui um problema, é que você aqui no argumento você coloca que você quer ser o ator. Portanto, mas desculpe lá, porque você com essa cara e com essa voz não dá muito para ser o ator, porque você faz a ação e a sua cara e a sua voz é essa. Você faz comédia e a sua cara e a sua voz é essa. Você faz drama e a sua cara e a sua voz é essa. Quer dizer, você basicamente faz tudo, mas não faz nada, não é? Portanto, o argumento é bom, nós compramos isto por $2.500, mas isto é um argumento para o Marlon Brando, para o Al Pacino, não é um argumento para si, porque, quer dizer, Sylvester Stallone, quer dizer, ninguém sabe quem é o Sylvester Stallone. E ele diz: bom, mas o argumento é feito para mim, eu queria que o argumento fosse meu, eu queria que este filme fosse meu. E eles: não, desculpe, nós consigo, nós não apostamos. Então o argumento sai dos $2.500, passa para $25.000 noutro estúdio, e ele $25.000, ele ficou espantado. Porquê? Porque naquela altura ele mal tinha dinheiro para comer, tinha cerca de $160 no banco, andava a lutar para conseguir ganhar sempre trocos e trabalhos temporários para ir conseguindo sobreviver naquele caminho, e estava sempre ali em dificuldades. E portanto, quando lhe dão $25.000 como proposta para ele vender o argumento do Rocky, ele diz: ora bem, mas $25.000, quer dizer, isto é tentador. Mas ele tinha que abdicar na mesma do papel de Rocky. E ele não abdica. Então vai ter com outro, e a proposta então aumenta para $100.000. Depois o argumento era sempre o mesmo: tens que abdicar de ser o ator, isto não é argumento para ti, isto é um argumento para outro ator, um ator mais conhecido. Depois de 100.000 passou para 175.000, de 175.000 passou para 250.000, e até que no limite chegou aos $360.000 a proposta do argumento. E quando estamos a falar quase $1 milhão, não é? Agora, se tivermos em conta a inflação e a evolução ao longo destes anos.
E ele pensou, bom, o que eu estou a perceber aqui é que o argumento do filme Rocky é um argumento muito bom. O problema sou eu. Portanto, se o argumento é bom e o problema sou eu se vender este argumento por 360 mil dólares, este argumento vai para o cinema, se isto for um sucesso mundial e eu não for o ator, eu mato-me no dia seguinte. Foi o que ele pensou. Então ele disse, não, eu não sei o que é ter dinheiro. Não faço ideia o que é viver com dinheiro. E, portanto, eu estou habituado a ter trocos para o dia-a-dia, a funcionar mês a mês, a conseguir pagar as contas quase que a curto prazo. Quando me falam em 360 mil dólares para abdicar de um argumento que fui eu que fiz com algo que poderia ser a mudança da minha vida, foi muito tentador, foi muito difícil nessa altura, ele dizer que não, mas ele disse, não, eu não vou abdicar de ser o ator para ceder os direitos deste filme Rocky. Então, a proposta foi de volta para os 15 mil dólares e durante esse processo ele teve tantas dificuldades económicas que teve que vender o cão para ter dinheiro para comer e vendeu o cão por cerca de 50 dólares. E quando foi de volta para... Portanto, quando recebeu então os 15 mil dólares porque aceitaram que ele fizesse o papel de ator no filme Rocky, que foi a produção do Golden Globus, que era quem era da Canon na altura, a realização que estavam a apostar neste filme, ele então vai com o cheque comprar o cão de volta. E a pessoa a quem ele vendeu o cão de 50 dólares diz-lhe, tu vais ser agora ator, então eu vou-te cobrar um determinado montante. E consta-se, ele não confirmou o valor, mas consta-se que ele comprou o cão de volta por 15 mil dólares. Portanto, o valor do cheque que ele recebeu para vender o argumento foi o valor do cão que ele comprou de volta, que tinha vendido por 50 e a seguir por 15 mil. Isto para verem que realmente é alguém que precisava do cão como o símbolo, o vínculo que o fazia sentir-se aconchegado para ele suportar todas aquelas noites de dor e de sofrimento que ele passou durante a sua adolescência e durante o início da idade adulta. E, portanto, ele com aquelas rejeições permanentes, aquela educação desamparada emocionalmente, com os conflitos durante o desenvolvimento na escola, com o desistir da vida académica, com as tentativas recorrentes de entrar na indústria do cinema e ser rejeitado, com as tentativas de vendas do argumento permanente e a ser rejeitado, e sempre a dizerem mal dele e não do argumento. Portanto, basicamente, o problema era ele e não o argumento dele. Portanto, o argumento então foi aprovado. O filme é feito e é gravado em 28 dias, com um orçamento de $1 milhão. Com $1 milhão o filme consegue, a nível mundial, passar a barreira dos 100 milhões e chega aos 117 milhões de dólares. Portanto, foi logo nesse primeiro filme que ele, como tinha uma cláusula para ganhar uma comissão de uma percentagem das vendas mundiais, foi logo aí que a vida correu-lhe logo melhor, porque deu esse pulo, porque ele arriscou esse golpe de sorte. E o filme, entretanto, vai em 1976 para os Oscars de Hollywood, com a nomeação para melhor ator, com a nomeação para melhor argumento, do Rocky 1, e para melhor filme. Ele ganha o melhor filme, não ganhou os outros, mas ganhou o Oscar de melhor filme em 76. E quando o vão entrevistar, tinha ele 29 anos na altura, entrevistam-no e perguntam, olha, Sylvester Stallone, who the hell are you? Ninguém te conhecia, eras alguém que basicamente não tinha nenhum histórico anterior ligado ao cinema, e como é que agora vence o Oscar de melhor filme? Ele diz que basicamente nessa resposta que ele deu, eu fui alguém que durante 28 anos o mundo dizia que eu era um falhado, e eu quis provar ao mundo que eu não sou um falhado. E foi com esta atitude sempre de luta, de nunca desistir, de transformar o desespero em raiva e em força, que é um bocadinho a imagem que ele põe no papel do Rocky Balboa, que depois vai fazendo vários Rockies, sempre com a crítica permanente a deitar-lo abaixo permanentemente, que os filmes foram-se mantendo e a sua história de vida foi
foi sendo quase que metaforicamente sendo acompanhada na história do Rocky ao longo dos 6, 7 filmes que já há. E depois pegou também na história, no argumento do Rambo, e que foi ele que também adaptou o argumento, porque o original não era para ele. Portanto, o argumento original do Rambo, ele foi o 12º ou 13º ator que aceitou o papel de Rambo, porque já tinha sido rejeitado por 13 ou por 12 atores anteriores ao Sylvester Stallone. E basicamente a história do Rambo é que ele era um veterano de guerra que no final do filme, com a perturbação de stress pós-traumático, ele basicamente matava toda a gente. E o Stallone disse que não, que este argumento é fraco, por isso é que está a ser rejeitado, e por isso o Rambo pode matar toda a gente, mas ele escolhe não matar toda a gente, mas vai amedrontar toda a gente para perceber que ele pode escolher. E esse é o twist que o filme tem, que depois fez toda a história e depois toda esta mística toda à volta da figura do Rambo ao longo dos anos até agora. Alguém que tem que gerir a raiva e que tem que gerir os conflitos internos e os traumas e as perturbações do passado para conseguir, obviamente, ultrapassar os seus problemas e continuar a viver. Portanto, no meio disto, destas experiências, há uma aqui que estou-me a lembrar agora, que é a questão do Frank Sinatra, que eu partilhei hoje numa das stories. E essa história do Frank Sinatra é engraçada. Foi que, portanto, o filme foi feito, na altura ficou gravado em VHS, e depois havia os screenings nos estúdios. E, portanto, os filmes ficavam lá disponíveis, naquelas salas de screening, e houve um dia em que o Frank Sinatra, no seu habitual fim de semana de beber um whisky, fumar um cigarro e ficar a ver filmes, ele basicamente olhava para aquelas cassetes todas, ia tirando ali uns vídeos, outros iam umas cassetes, e pegou ali, Rocky, o que é isto? Isso é um tipo novo de Filadélfia que escreveu o argumento e fez esse filme, está engraçado. E foi aí, porque há muitos filmes que eram feitos e que não tiveram essa projeção, e o Frank Sinatra começou a ver o filme, e foi vendo, cada vez mais interessado no filme, e chegou ao final e disse, fogo, este filme é interessante. Olha, chama a Liza Minnelli para ver o filme comigo. Então veio a Liza Minnelli, que voltou a ver o filme com o Frank Sinatra, e foi então por conselho deles que se viraram para os produtores e disseram, olha, se calhar apostar no lançamento deste filme a nível nacional e não só local, se calhar isto vai correr bem. E aí então é que o filme ganhou a projeção que depois na altura ganhou. Foi precisamente por uma recomendação de alguém que viu o filme em que Stallone não conhecia, que deu esse contributo para depois o filme ser o que foi a nível mundial. Portanto, ao longo do tempo, o Stallone também foi fazendo vários argumentos, porque ele sempre gostou de escrever. Muitos filmes, por exemplo, vários filmes do Jason Statham, aquele ator que está na moda, um pouco mais velho que eu, que faz vários filmes de ação. Vários argumentos dos filmes dele foi o Sylvester Stallone que escreveu, e as pessoas se calhar não sabem isto. Ele também pinta, faz quadros e exposições de pintura também, e a arte sempre foi um escape, que é sempre algo que nós também devemos procurar para nós próprios, termos atividades e hobbies que nos permitam ocupar o tempo de uma forma útil, produtiva, prazerosa e que nos permitam sentir que estamos a ser úteis para nós próprios, no sentido de nos sentirmos mais preenchidos, para estarmos em solitude a fazer coisas que gostamos. E isso é mesmo muito importante. Que mais? Portanto, nesta história de vida houve várias experiências que foram acontecendo sempre com a crítica a dizer mal dele. Portanto, a crítica sempre derrubou muito o trabalho do Sylvester Stallone, mas os fãs e a audiência e o público em geral, em todo o mundo, sempre se identificou bastante com aquelas personagens do herói. E basicamente isto vai de encontro a muito daquilo que também eu vou falando ao longo do tempo e que faz parte um pouco do processo de responsabilidade individual, que é nós conseguimos contar a nossa história numa perspectiva não de vítima, mas numa perspectiva de sermos o herói da nossa história.
Ou seja, nós conseguimos perceber que a vida não é o que nos acontece, mas sim que a vida é o que é que nós fazemos com aquilo que acontece. E isso é que importa, é nós conseguimos ter uma atitude estoica e resiliente e heroica da nossa vida, por forma que consigamos ter sempre uma atitude de força e de confronto e de luta e de transformarmos as emoções negativas numa fonte de energia para nós conseguirmos agir sobre os nossos problemas, para que deixemos de viver naquela realidade e passemos a encontrar a outra alternativa que depende da nossa ação. E, portanto, há sempre um território em que nós podemos agir sobre o nosso mundo, há outro que eu posso influenciar para que haja menor frequência ou menor intensidade daquilo que é problemático, e só depois então é que eu tenho que aceitar aquilo que realmente é, porque não consigo nem influenciar, nem tenho o poder de agir. Essa lógica, que é a lógica de sermos estoicos, por isso é que vamos ter que criar aqui a nossa comunidade do Clube dos Estoicos para que não sejamos vítimas e consigamos, de facto, ter uma filosofia de vida partilhada em que nos responsabilizamos pela nossa própria vida para agir sobre os problemas. Houve várias regras que apeteceu-me enumerar a partir daquilo que eu ia vendo com o Stallone e com aquilo que vou vendo com as pessoas ao longo dos anos. E, portanto, uma primeira regra que a vida nos ensina a todos é que a vida tem bons dias e tem maus dias. E por isso não é que nós não podemos por isso desistir. Temos que ser lutadores permanentes nesses dias maus. Porque eu não quero tomar decisões definitivas nos dias maus, nem quero prometer coisas exageradas nos dias bons. Temos que saber gerir isto. Aliás, costumo brincar que nunca devemos prometer nada nos dias eufóricos, nem nunca devemos cancelar nada definitivamente nos dias tristes. Porque, de facto, gerir a vida é precisamente isto. Não tomarmos decisões definitivas em fases temporárias. Outra regra, que é a zona de conforto, não é a nossa zona de crescimento. A zona de conforto é uma zona que, basicamente, nós não aprendemos nada. A zona de conforto é uma zona que nos dá conforto, mas não nos expande. E, portanto, eu nunca vou falhar na minha zona de conforto. E nós transformamos a falha e o erro num problema. E, portanto, o erro, basicamente olho para a vida muito com uma atração pelo erro, uma atração pelo desconforto, uma atração pela falha. Porque é quando eu estou no limite de começar a sair da minha zona de conforto e começar a ficar desconfortável, eu passo a estar a viver numa zona de desconforto tolerável, e nessa zona de desconforto tolerável eu vou forçando e vou aguentando para que essa zona passe a ficar mais confortável. Porquê? Porque nós estamos a ver o horizonte onde é que queremos chegar. E para isso eu tenho que tolerar aquelas tentativas e erros, aquelas falhas, e por isso eu preciso errar para acertar. Eu preciso falhar e ser mal sucedido para conseguir chegar onde eu quero. E é essa atração pela falha, o não ter medo do erro, o não ter medo de repetir, de falhar, de não superar, e é isso que faz com que nós sejamos os vencedores. É isso que nos faz superar permanente. É a metáfora do Rocky Balboa, é a metáfora do ringue. Nós estamos com um inimigo, levamos pancada, caímos, levantamos. Levamos pancada, caímos, levantamos. E a vida é isso. É esta nossa capacidade, esta nossa arte de lutar contra a corrente, de enfrentar os problemas e conseguir ultrapassar os problemas precisamente pela atitude de não desistirmos. E por isso a falha, o erro, a culpa, o insucesso não nos define. Esse território é o território para nós superarmos. Outro ponto, outra regra. Regra número 3. Aceite aquilo que não dá para mudar e vamos assumir a responsabilidade de cuidar daquilo que temos poder. Porque se eu tenho o poder de mudar a minha vida ou de melhorar alguma coisa e esse poder está ao meu alcance e eu não uso, a culpa vai ser minha. E é importante que eu perceba que esse território de culpa também é um território de responsabilidade. E eu só vou conseguir ser responsável e bem-sucedido por alguma coisa se eu corro o risco de ser culpado. E, portanto, eu preciso ter poder para ter culpa e preciso ter poder para ser responsável. E é por isso que a maior parte das pessoas foge da culpa como o diabo foge da cruz. Porquê?
porque é por isso que não queremos responsabilidades. Está tudo mal? Está. Então vai tu à frente. Pá, espera aí, eu não. Mas vocês vão indo que eu vou lá ter. Porquê? Porque o assumir a culpa ou o risco de ser culpado, a maior parte das pessoas abdica disso. Mas para nós, a nossa vida passa ao lado daquilo que queremos se nós não assumimos esse risco. E isso é aquilo que nós já falamos também, a importância de assumirmos essa responsabilidade, porque quando eu assumo a responsabilidade, eu vou juntar a competência com a oportunidade. E quando eu junto a competência com a oportunidade, o que é que se desenvolve? A sorte. A sorte é quando eu tenho a competência com a oportunidade, porque me pus a jeito. Se eu não me ponho a jeito na oportunidade, mas tenho só a competência, tenho azar. Se eu tenho a oportunidade, mas não tenho a competência, tenho azar. Então eu preciso combinar sempre a oportunidade com a competência para ter sorte. E o pior que pode acontecer é não conseguir o que eu quero. O que depois passa a ser uma zona de desconforto tolerável, porque é uma questão de tempo continuar a insistir para chegar ao resultado. Por isso, a regra número 3 é essa. Aceitar o que é e assumir a responsabilidade de controlar o que podemos. Regra número 4. Just start with what you have and where you are. Portanto, começa com aquilo que tens, com aquilo que és e como estás. E, portanto, nós temos que começar sempre de alguma forma. Se eu vou esperar o dia certo, a altura certa, as capacidades certas, o conhecimento certo, o network certo, os contextos certos, esqueçam. Nós nunca vamos conseguir, nunca vai haver uma altura ideal em que tudo vai combinar para funcionar em pleno. E por isso é nós olharmos para a realidade que temos, percebermos quais são os contextos, as pessoas, o país, as circunstâncias, o que tivermos. Vamos analisar ao máximo e objetivar, como diz a Mércia, objetivar ao máximo, de facto, esta nossa realidade, para que depois, com uma observação atenta, nós possamos agir sobre aquilo que podemos agir, aceitar o que nós não podemos mudar e influenciar o que podemos influenciar para ter retorno. E esta capacidade de gerir a nossa vida é treinável. Nós podemos treinar isto com relativa facilidade. Precisamos é de disciplina e consistência. Mas isto é algo que depois, com o tempo, estou a planear organizar um clube dos estoicos ao longo, por exemplo, anual, em que todas as semanas vão recebendo notificações e formas de conseguirem se autoanalisar para descobrir e terem essa disciplina. Porque se tiver algum tipo de estimulação, provavelmente nós conseguimos disciplinar mais facilmente o nosso funcionamento. Em que através de fora eu consigo aumentar o meu sentido de responsabilidade individual. Mas não é por causa de fora que eu vou fazê-lo. E isso é que importa. Cada um tem que ser responsável por aquilo que diz que quer ser e por aquilo que quer mudar na sua vida. Portanto, regra número 5, que é outra coisa que com o Stallone dá para perceber e que também já tínhamos percebido isso com o Arnold Schwarzenegger. Uma das regras que eu uso, por exemplo, com a parte de lidar com a minha dor crónica. Quando tenho uma dor crónica, eu percebi que sem desporto a minha vida piora. Se não treinar 2, 3 vezes por semana, basicamente fico com a dor insuportável em que não consigo sequer quase que trabalhar. Então eu não tenho alternativa, quer dizer, posso ter alternativa que é piorar a minha vida. Mas como não dou a hipótese de piorar porque não quero essa alternativa, eu passo a fazer aquilo que tem que ser feito e não o que eu gosto de fazer. E, portanto, se eu tenho que ir ao ginásio como uma tarefa, tal como se dorme, se almoça, se janta, como dizia o Stallone, it's gotta be a chore in your life. Tem que ser uma tarefa, uma tarefa doméstica quase para o nosso dia-a-dia. Quer se goste, quer não se goste, tem que ser feito. E temos que fazer de uma forma que seja tolerável e consistente. Ou seja, nós temos que conseguir fazer de acordo com a disciplina que nós achamos que somos capazes de fazer. Será que é uma vez por semana? Então, uma vez por semana é o que tem que ser feito. Será que são 2 vezes por semana? Então vamos experimentar e vamos ver se conseguimos. E essa disciplina de conseguirmos criar essa consistência de comportamentos, esqueçam a vontade, não é pela vontade que nós conseguimos criar resultados. É pela consistência do comportamento que vamos para o resultado. E o que dizia e o que posso dizer daquilo que é uma das mensagens transversais à linguagem do Sylvester Stallone é que tome conta do seu corpo como um templo.
Nós temos que cuidar do nosso corpo como um templo, porque é a única coisa que nós não conseguimos substituir na nossa vida. Portanto, é um corpo único desde que nascemos até ao final. E por isso, quanto mais nós zelarmos e cuidarmos do corpo, mais vamos conseguir ter a base biológica para que as capacidades funcionem bem a seguir. As capacidades intelectuais e emocionais, quase que nos predispomos a funcionar melhor a seguir. Portanto, o corpo é onde nós vivemos. O ir ao ginásio, fazer atividades físicas, caminhadas, não é fácil ser consistente e é difícil ser disciplinado. É uma tarefa. Mas, como dizia o Stallone, a healthy body feeds a healthy mind. Um corpo saudável alimenta uma mente saudável. O hábito faz o monge. Mércia, exatamente, é isso mesmo. Regra número 6. O que a vida tira, nós temos que substituir. Isto porquê? Porque o Stallone teve o azar de ter perdido também um filho. Um filho dele morreu de um problema cardíaco em casa, há uns anos atrás. Estava ele a fazer as filmagens de uns Expendables e foi um dia dramático, obviamente, não é? E é isso que ele basicamente mostra ao longo da vida, quando já se vive 70 e poucos anos, e muitas das pessoas que possam estar a ver esta live ou que têm familiares com 70 e poucos anos percebem que a vida implica sempre uma perda ao longo do tempo. Nós vamos perdendo pessoas com quem temos vínculos, vamos perdendo coisas na vida, vamos perdendo capacidades também. E, portanto, é um facto da vida. Temos que aceitar isso. E portanto, what life takes away, you have to replace it, instead of becoming bitter. Ou seja, em vez de transformarmos a vida mais amarga por causa das perdas, vamos honrar as perdas e torná-las mais maduras. Isto é um dos princípios que, por exemplo, se usa nas psicoterapias para lidar com o luto. O luto é saber darmos um significado à perda para que consigamos transformar a perda numa aprendizagem de valorizar quem nós queremos cuidar. E como perdemos essa pessoa, vamos ter que cuidar de nós em honra a essa perda. Por isso, tornemos-nos maduros. Regra número 6. Regra número 7. Keep it real and personal. You don't want to be angry with yourself. Ou seja, deixemos a preocupação do que é que os outros pensam de nós, de estarmos a querer nos comportar em função do que é que os outros pensam de nós, o que é que eles acham de nós. Se eu passo a fazer aquilo que os outros querem que eu faça e eu esqueço-me de ser eu próprio, eu acabo por ser de não ser congruente com aquilo que nós somos. E se eu construo uma imagem daquilo que eu sou em relação àquilo que eu quero ser, e se aquilo que eu quero ser ou aquilo que os outros querem que eu seja atrofia aquilo que são as nossas características e a nossa identidade, nós acabamos por ser muito menos capazes de lidar com a adversidade, com os problemas. Porque qualquer pessoa que seja mais falsa com aquilo que ela própria é alguém que vai ter muito mais dificuldades em funcionar no mundo e em ultrapassar os seus problemas ao longo da vida. A resiliência tem a ver com essa honestidade de sermos iguais a nós próprios. Quanto mais eu consigo ser honesto com as minhas características e assumir as diferenças na relação com o mundo, em que nós temos opiniões diferentes, não faz de mim alguém melhor nem pior, nem o outro melhor nem pior. E é precisamente por esta capacidade de debate de ideias, de conseguirmos mostrar posições de interpretação diferente, que faz com que nós funcionemos melhor. Portanto, não queremos estar zangados connosco, de quase que deixar tempestades e ódios dentro do nosso corpo, do nosso coração, não é? Como dizia o Stallone, You don't live with thunder in your heart. You have to treat yourself kindly and well. Ok. Hey, Adrian! Ora bem, deixem só ver aqui. Ora bem, uma amiga minha perdeu o pai devido ao Covid. Ok. Hoje deu a entrevista dela no Goxa, muito bem. Ok. Exato, dar um significado ao luto, não é? Abraçar a nossa sombra. Exatamente. Porque é graças ao abraçar a sombra que muitas vezes vamos encontrar a energia ou a raiva focada para chegar onde nós queremos. Está aqui o António a dizer faltam 7 minutos. Exatamente, faltam 7 minutos para estrear o YouTube já a seguir. Pois é, para as 11 horas. Regra número 8.
be fueled by fear. Ou seja, abracem o medo. O medo faz parte integrante do sucesso. Ou seja, a coragem só existe com medo. Nós precisamos abraçar o medo. Precisamos ir com o medo mesmo fazer as coisas que nós não estamos seguros ou capazes. Porque é precisamente a ida com o medo que nos faz corajosos e fortes para termos aquela raiva e aquela energia toda do Rambo e conseguimos reagir sempre e aguentar as pancadas como o Rocky. Portanto, estas duas metáforas estas duas figuras metafóricas são importantes para percebermos que o medo faz parte do caminho. Não há que ter medo do medo. O medo é nosso amigo. Anda connosco, é pôr o medo debaixo do braço e vamos embora. Regra número 9. Enjoy the ride. Appreciate every moment. Ok? Portanto, apreciar o momento. Os momentos são passageiros. Tudo na vida é efêmero. E se nós estamos só a viver à frente, ansiosos, ou estamos a viver atrás, deprimidos ou tristes, a vida passa-nos ao lado. O momento é que importa. E por último, número 10, keep punching, não é? Que é a sigla dele típica, que ele está sempre assim com a mão. Aliás, vocês vão ver a foto, que basicamente o conselho dele era ficar muito formal ao meu lado. E ele, you're a psychologist from Portugal? Yeah, I'm a psychologist. It's a real pleasure to meet you. Yeah, really. If you want a session in Portugal, I'll be delighted. Yeah, you wish. E portanto ele punha assim a mão e tiramos a foto e pronto, foi uma experiência ótima, um momento ótimo de curta conversa. Foi pena ele não poder vir ao Porto para uma agradável conversa. Por último, termino com uma frase do filme de Rocky Balboa, que é uma frase brilhante, que é a mensagem principal que ele recomenda e que eu recomendo e que serve de inspiração para todos nós quando estamos basicamente a não ser iguais a nós próprios. Que é aquela cena do filme em que ele está com um filho, depois de ter saído do restaurante, e ele diz algo do género, eu vou dizer agora em inglês, porque eu esta frase já a decorei basicamente desde que vi o filme na altura, em 2006. Let me tell you something you already know. The world is not just sunshine and rainbows. It is a mean and nasty place that will put you on your knees and let you there permanently if you let it. Me, you, or nobody is gonna hit you as hard as life. Because it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. So if you're willing to take, if you want to be someone in life, you have to be willing to take the hits instead of pointing fingers, telling that you couldn't do this or that because of him, of her, or anyone. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. So I'm gonna love you no matter what, because you're my son, you're my blood. But until you start believing in yourself, you won't have a life. Portanto, enquanto não acreditares em ti próprio, tu nunca vais ter uma vida. E esta mensagem, de facto, é muito poderosa e é uma excelente cena do filme que recomendo procurarem no YouTube. Discurso Stallone motivacional, discurso Stallone Rocky Balboa, discurso com um filho, e vão encontrar facilmente esta cena. Portanto, o nosso tempo está a chegar ao fim. Os meus momentos zen daqui do António é acelerar, obviamente, e a conduzir. Vou-vos deixar também com a sugestão, a sugestão de se gostarem destas áreas de autoconhecimento. Eu tenho um curso disponível no meu website que é o Inside Out, que é um curso de desenvolvimento pessoal e de reflexão individual para poderem analisar as vossas características. É um curso sustentado em ciência e com exemplos para vocês fazerem exercícios ao longo de 7 módulos separados com vídeos, com PowerPoints e com slides. Ele está disponível e todas as lives, e a live de hoje com a AM Saúde vai ter um desconto de 50% para o código livremente50, que podem ir procurar no meu website derivandro.com. Dito isto, espero que tenham gostado desta nossa live e que a seguir, dentro de 2 minutos, vamos ter a estreia no YouTube do vídeo documentário com estreia internacional de When Sylvester Stallone Met Evandro Soares Monteiro. Portanto, uma boa noite a todos e até para a semana.
E, ok, estão aqui assim algumas perguntas. Muito bem, adeus. Boa noite. Um autossabotador, exatamente, é. Como dizia aqui a Mércia. Muito bem, uma boa noite e até para a semana. Vão para o YouTube.